Olá! Hoje a gente vai falar de uma coisa que, nossa, confunde muita gente. Qual é a real diferença entre ter fé e ter pensamento positivo? Será que é a mesma coisa? Sabe aquela ideia de que fé é tipo um pensamento positivo com um toque espiritual? Uma forma de mentalizar coisas boas e fazer elas acontecerem? É um pensamento bem comum. Pois é, acontece que essa ideia pode ser um grande erro, uma confusão que, na verdade, perde o ponto principal da fé, e a gente vai entender o porquê agora. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui direitinho. De um lado, a gente tem o pensamento positivo. A fonte dele somos nós. É um produto da nossa mente, da nossa vontade. Do outro lado, tem a fé, que é descrita como algo que vem de Deus, sabe? Um presente, um dom. A grande virada de chave aqui é a origem da força. E sabe qual é um dos problemas dessa confusão toda? É que ela muitas vezes leva a gente a acreditar numa promessa de que ter fé é ter uma vida sem nenhum perrengue. Exato. Aquela promessa de que de repente nada mais te abala, você tá no controle de tudo e que se aparece um problema, deve ser algum pecado escondido. O perigo disso é que quando a vida real bate na porta com todos os seus desafios, essa fé pode desmoronar. É até irônico, né? Quem pensa dessa forma geralmente acaba não encontrando paz de verdade. E por que será? Porque é uma paz que depende de tudo estar perfeito do lado de fora. E vamos combinar, a vida não é assim. E a verdade é que a promessa que a gente encontra nas Escrituras não é de uma vida sem problemas. Na verdade, é outra coisa, completamente diferente. Ok, então, se a vida vai ter luta de qualquer jeito, qual é a verdadeira proposta da fé no meio disso tudo? Olha só que interessante essa passagem, a chave está toda aí. A promessa não é que não vai ter aflição. A promessa é que, apesar da aflição, é possível ter paz. Uma coisa não anula a outra, entende? Isso aqui muda tudo. A paz que o mundo oferece é quando não tem briga, não tem problema. Já a paz de Cristo é diferente. É uma paz que existe no meio do furacão. A fonte dela é interna, não depende do que está acontecendo fora. Tá bom, mas se os problemas são parte do pacote, como é que a gente lida com eles? A resposta está numa atitude, um conceito muito poderoso, o tal do bom ânimo. E bom ânimo não é só otimismo, sabe? Aquele, vai dar tudo certo. Não, é descrito como uma escolha consciente, uma atitude deliberada. É escolher agir de acordo com a sua fé, não importa o cenário. E como que a gente faz isso na prática? Bom, a ideia se divide em 3 ações. Primeiro, se esforçar. Depois, não ter medo, não ceder ao medo. E terceiro, não desanimar, lutar contra a vontade de se deixar abater. Ou seja, é uma briga interna. É lutar contra aquele impulso natural de jogar a toalha, de se desesperar. E essa luta toda se baseia na convicção de que não se está sozinho nessa batalha. E é essa coragem, essa atitude ativa que vem da fé, que no fim das contas gera uma paz que as circunstâncias, elas simplesmente não conseguem abalar. A função dessa paz não é mágica, não é fazer os problemas sumirem. A função dela é manter a gente firme com o olho no alvo, mesmo quando o mar está agitado. E isso, olha, ilustra perfeitamente a diferença gigantesca que a gente está conversando desde o início. Essa paz, no fundo, ela vem de uma mudança de perspectiva. É quando a gente consegue olhar para uma realidade eterna e, a partir daí, olhar para os nossos problemas aqui e agora. E aí a gente percebe que essa realidade maior é muito, mas muito mais importante do que qualquer luta que a gente esteja enfrentando. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Como seria a vida se a gente tivesse uma paz que não depende se o dia lá fora tá bom ou ruim? Uma paz que o caos simplesmente não consegue alcançar.